Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida, tua família, tua casa, amém? Glória a Deus, estamos novamente aqui no culto da fé, estamos aqui para adorar ao Senhor em comunhão, aleluia. Vamos agora fazer uma oração para a gente iniciar o nosso culto. Coloca agora o teu coração na presença do Senhor, todo o teu pensamento no Senhor. O Senhor se faz presente aí onde você está. O Senhor se faz presente aqui conosco, amém? Vamos orar ao Senhor para a gente dar início ao nosso culto da fé. Aleluia. Pai amado, Pai santo, glorioso Deus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, te agradecer por este culto, Senhor, esta oportunidade que o Senhor nos dá de falar do teu grande amor, Senhor. Obrigada, meu Pai, pela vida da missionária, Senhor, que está aqui conosco, a Monique, Senhor. Obrigada pela vida de cada um que nos vê, Senhor, Deus amado, Deus santo. Eu quero te apresentar agora, Senhor, todos os enfermos nessa noite, Pai. Senhor, nós temos muito pedido de oração, Senhor. O Senhor conhece cada vida, Senhor. Se nós fôssemos agora relacionar cada um, não daria tempo, meu Pai. Mas o Senhor conhece, Deus. Vai de encontro, Senhor, com os necessitados, meu Pai. Entra com providência, vai tocando agora, Senhor, em cada corpo físico, nas enfermidades, Senhor. Haja a favor da tua igreja, Senhor. Deus santo, Deus amado, em nome de Jesus eu te peço a tua misericórdia. Senhor, aqueles que estão nos vendo agora, Senhor, que nessa noite a tua palavra, Senhor, venha fazer morada em cada coração, Senhor. Venha agir, venha frutificar, Senhor. Levanta todos aqueles que estão aflitos, levanta os abatidos, Senhor, e traz paz ao coração, Senhor. Acrescenta fé, Pai amado, Pai santo, aqueles que estão fracos, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço, neste culto da fé, o Senhor venha operar grandemente os teus milagres, as tuas maravilhas, Senhor. Usa as nossas vidas agora, Senhor, que possamos, eu e a missionária, ser canal de bênção, meu Pai, para cada um. Em nome de Jesus, recebe o nosso coração, recebe nessa noite toda a nossa gratidão a Ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, nós estamos no culto da fé. Irmãos, tem muita gente pedindo oração por enfermidade. Por isso que todos os cultos eu apresento realmente os enfermos. Porque a gente está vivendo tempos de angústia. E tem muita gente que está doente fisicamente, doente espiritualmente. O Senhor sabe de todas as nossas necessidades. Amém? E eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor vai operar maravilhas. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra agora, nessa noite, no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 14. Capítulo 14, uma passagem muito conhecida. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Vamos ler do 22 até o versículo 33. Capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Glória a Deus, aleluia. A palavra fala assim, versículo 22 em diante. O tema é, Jesus anda por cima do mar, ou Jesus anda sobre as águas. Quem que já não ouviu falar dessa passagem maravilhosa? Acredito que muitos conhecem, vamos lá. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar
assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus, uma passagem maravilhosa. E quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, como a palavra do Senhor nos ensina, ela nos ensina todos os dias. Quando a gente começa a ler essa passagem, eu gosto muito de ficar imaginando se eu estivesse nesse barco. Imagina agora se nós, eu, você, fôssemos discípulos e estivéssemos nesse barco. A palavra fala que o Senhor, ele tinha acabado de, antes de a gente iniciar, ele já tinha feito a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães. Então estava aquela multidão e ele chega para os discípulos e fala assim: olha, vocês vão na frente, vai para outra banda, vão à frente que eu vou despedir a multidão. E Jesus, quando despede a multidão, ele sobe no monte para ficar sozinho, ele vai orar ao Senhor. E os discípulos já estão no barco seguindo para outra banda. E a palavra fala que na quarta vigília da noite, os discípulos estavam no barco. Quarta vigília é das 3 horas da manhã até 6 horas da manhã. Então, das 3 da madrugada até 6 horas da manhã é a quarta vigília. Imagina vocês, eles estavam naquele barco sem Jesus. A palavra fala que as ondas açoitavam o barco, ou seja, as ondas batiam com toda a força no barco. Por quê? Porque o vento estava contrário e estavam já no meio do mar. Agora imagina você, se você estivesse nesse barco, de madrugada, tudo escuro, aquele vento fortíssimo e as ondas batendo no barco. Como que a gente estaria? Com certeza, a gente estaria como? Com medo. Imagina, na água. E Pedro, irmãos, olha só. Pedro, ele conhecia muito bem o que é estar dentro de um barco. Pedro estava ali com os outros discípulos. Mas eu estou falando de Pedro por quê? Porque foi Pedro que foi ousado. Então ele conhecia muito bem o que é estar no meio do mar, porque ele era pescador há anos. Ele conhecia muito bem o que é estar dentro de um barco. E aí a palavra fala, no versículo 26, que de repente eles veem algo, uma pessoa caminhar como? Em cima das águas. Como é que você ficaria? Eles estavam amedrontados, porque eles viam uma pessoa caminhando, não estava vendo direito porque estava escuro, em cima das águas, aleluia. E aí Jesus sabe que eles estão com medo, que eles estão aflitos e fala: não temais, sou eu. E aí Pedro, olha Pedro é ousado. Ele, quando escuta isso, Jesus falando que era ele, Pedro fala: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vou ao teu encontro, manda que eu ande sobre as águas e vou ao teu encontro. E Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro, irmãos, é ousado. A palavra fala assim, no versículo 29. Vem, quando o Senhor fala assim para ele: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou
sobre as águas para ir ao encontro do Senhor. Pedro andou, ele foi ousado. Agora imagina vocês, naquele barco tinha com certeza os discípulos, alguns falavam assim: Pedro, você é louco? Você vai morrer afogado, cara. E outros falavam: não, Pedro, você é corajoso, vai mesmo, é o Senhor, vai ao encontro. Então Pedro, ele não deu ouvido, olha só, ele não se importou com o que eles estavam falando, porque com certeza eles falaram alguma coisa para Pedro. Pedro, você vai mesmo? Você vai ter coragem de ir, pular aí nesse mar, sair fora do barco? E ele foi ao encontro do Senhor. Ele andou. A palavra fala que ele andou. A palavra não revela quanto tempo, quantos passos Pedro deu, mas ele andou. E na Bíblia inteirinha, se você começar do começo até o final da Bíblia, você vai ver que somente Pedro e Jesus andaram sobre as águas. Aleluia. Então Pedro foi muito corajoso. Só que aí, quando Pedro dá conta, imagina, Pedro estava andando, mas estava ainda aquele vento forte. A água estava lá toda se remexendo, mas ele foi. E a hora que ele sente que o vento está forte, ele tomou conta. Aí quando ele olha para baixo, pumba, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Eu estou andando sobre... E ele começa a afundar na água. E aí, o Senhor fala, no versículo 30, mas sentindo o vento forte, ele teve medo, Pedro teve medo, começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Imagina se é você não sabe nadar e você começa a afundar. Ou eu mesma, qualquer um de nós íamos ter muito medo. E aí ele começa a afundar. E aí o Senhor, no versículo 31, Jesus estende a mão para ele, segura na mão dele, puxa ele e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então Jesus puxa Pedro, Pedro sobe, Jesus sobe, e quando eles entram no barco, o vento acalma. E no 33 fala assim: então aproximaram-se os que estavam no barco, os outros discípulos, chega todo mundo perto, se aproxima do Senhor e adora Ele. E falam assim: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Irmãos, o que a gente aprende com isso? Uma passagem linda, tremenda. Porque olha, quem conhece o mar, se você for numa praia, à noite, a coisa parece meio, é sinistro, dá medo. Eu tenho medo. Eu particularmente não gosto da praia à noite. Porque imagina você lá dentro daquele mar no escuro, né? Mas a palavra fala o seguinte: Pedro, ele foi ousado. Quando ele teve medo, mas ele quis experimentar. E ele foi. O Senhor deu uma ordem e ele foi. Então, o que a gente aprende? A gente aprende nessa passagem. Se a gente olhar, vamos trazer agora para a nossa vida. Vamos trazer para a nossa vida espiritual. Quando a gente olha para a circunstância que nós estamos vivendo, que quem de nós não está vivendo ou já viveu e ainda vai viver momentos muito difíceis, circunstâncias que a gente vai ter que saber lidar. E quando se os nossos olhos estiver no problema que a gente está passando, a gente não vai ter a ousadia de conseguir resolver. A gente não vai conseguir. Se a gente tem um problema e a gente só foca naquele problema, a tendência é a gente entrar numa depressão profunda. Mas quando a gente tem um problema e a gente olha para Jesus e a gente pede o socorro para Jesus, nós temos a convicção que o Senhor vai segurar na nossa mão, assim como segurou na mão de Pedro, vai nos levantar
vai caminhar com a gente, vai resolver esse problema conosco, ele vai passar. A gente vai passar qualquer tipo de tribulação com o Senhor e nós vamos ter vitória quando o Senhor está conosco. A gente tem a proteção do Senhor. Imagina, quando o Senhor segurou ali na mão de Pedro e ergueu ele, como é que Pedro se sentiu? Seguro. O Senhor está comigo, Ele me ergueu, Ele me colocou no barco. E é isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Você que está passando um momento muito difícil. O Senhor, Ele quer pegar na tua mão, colocar você dentro do barco. Se sentir seguro com Ele, com Jesus. Aí nós vamos passar. Então a gente aprende muito com isso. Só que, irmãos, olha só. Jesus, Ele quer que você se sinta seguro. Ele quer isso. E a gente só consegue sentir segurança quando a gente realmente sabe o quanto o Senhor nos ama. O quanto o Senhor age a nosso favor todos os dias. Todos os dias o Senhor está conosco. O Senhor está no nosso barco todos os dias. Mas, se eu tiver com medo, eu falo, Senhor, me ajude, eu estou com medo. É isso que a gente tem que fazer. Quando a gente sabe que a nossa reação vai ser contrária, Senhor, me ajude, eu não sei lidar com isso, eu não estou suportando isso. Nós temos que clamar ao Senhor. É assim. Eu gosto muito. Essa palavra, toda vez que eu leio essa passagem, fala muito ao meu coração. Glória a Deus por isso, né? Então, irmãos, quando você estiver aí na aflição, pede para o Senhor vir ao teu encontro. Vai ao encontro dele. E ele vai segurar na tua mão e vai te pôr de pé. E você vai passar. Você vai passar com o Senhor. Você vai ser abençoado. Você vai alcançar a tua vitória. A gente só tem vitória quando a gente está com Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, fica com essa palavra ao teu coração. Deus colocou isso no meu coração desde ontem. Ele sabe o porquê. Ele sabe quem precisava ouvir essa mensagem. Glória a Deus, aleluia. Então, que Deus abençoe tua vida. Rumina essa palavra no teu coração. A missionária agora vai trazer uma palavra também da parte do Senhor. Você também ouve com muita atenção, com muito carinho. Rumina ela. Coloca em prática tudo aquilo que o Senhor está falando nessa noite. Para quê? Para a gente ter vitória, para a gente não desanimar. O Senhor quer que a gente prossiga todos os dias. Todos os dias o Senhor quer que a gente caminhe na direção dEle, ao encontro dEle. Amém? Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, a tua família. Amém? Agora a missionária vai falar. Glória a Deus. Olá, meus amados, que a graça e a mais doce paz de Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Há uns dias atrás, eu disse para a pastora, a minha parceira de guerra aqui, bendita, eu disse, pastora, se coincidir da gente escolher a mesma mensagem. Ela disse, vai ser a mesma mensagem, se Deus deu. Não é a mesma, mas o assunto é Pedro. Então vai ser do jeito que ela falou, né? Porque, aliás, eu estou debaixo da autoridade, né? Se ela disse que podemos, então podemos, né, amados? Então vamos compartilhar uma palavra da parte de Deus. Eu vou chamar de imunidade espiritual. E tem a ver com Pedro, o assunto é Pedro. Marcos 16. No verso 1 em diante. Vamos ler com a ajuda de Deus. A ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena
Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Vamos orar ao Senhor? Papai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, usa-nos, Senhor, nas tuas mãos para fazer a tua obra bendita, Senhor, para transmitir a tua palavra, não aquilo que queremos, mas aquilo que o teu Santo Espírito quer que transmitamos, Senhor, para os teus filhos, que todas as pessoas que vão ouvir possam entender e que possa, Senhor, que a tua palavra possa ir de encontro com a necessidade de cada um, Senhor, e que cada um, Senhor, possa ter uma porção do teu Espírito Santo, Senhor, e que nós possamos, Senhor Jesus, a cada dia que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui fazendo a tua obra, Senhor, que a gente possa ver fruto dessa obra, que a semente plantada seja regada pelo Espírito Santo, Pai, e que Ele faça, Senhor Jesus, a Tua santíssima vontade no meio de nós, Senhor, porque sem Ti nada somos, Senhor. Oh, Papai amado, opera em nós, Senhor Jesus, a Tua santíssima vontade e faça-nos, Senhor, entendermos a Tua boa e perfeita vontade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Então, amados, como eu disse, né? O assunto é mais Pedro. Hoje, Deus queria falar sobre Pedro. Então, vamos prestar atenção, porque às vezes tem muitos Pedros aí, né? Que precisa ouvir, ou quem sabe nós também, todos nós somos um pouco Pedro, né? Aqui está dizendo que as moças, né, as mulheres, elas compraram os perfumes para ir embalsamá-lo. E o assunto era: quem é que vai remover a pedra? E chegando lá, a pedra já estava removida. Olha que coisa gloriosa, amados. Trazendo isso para a nossa vida, né? Muitas das vezes, às vezes a gente tem alguma coisa para fazer, mas tem um grande empecilho, né? Mas de repente o Senhor envia os seus anjos e aquele empecilho é retirado, como essa grande pedra foi retirada da porta do sepulcro para que elas entrassem. Olhando por outro ângulo, Jesus o tempo inteiro disse para eles que ele iria ressuscitar. Mas parece que foi assim um conto, uma fábula. Eles estavam assim tão entenebrecidos pela tristeza. Um estava triste de um lado, outro chorando do outro, que parece que não era real a ressurreição de Cristo.
né? Tanto é que as moças ficaram assustadas e aí elas tentaram passar para os discípulos e eles também não acreditaram, né? Então, o que nos chama a atenção aqui, o anjo disse, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia e lá o vereis como ele vos disse. Esse a Pedro, amados, é que Pedro, ele estava triste, estava quebradão, porque ele havia negado Jesus. O tempo todo Pedro, ele foi ousado, como a pastora acabou de dizer, né? Foi o único que quis ir ter com Jesus nas águas, né? E conseguiu, de certa forma, dar alguns passinhos, mas a ousadia dele, né? Ninguém foi ousado como ele. E sempre ele estava se saindo à frente, afoito, meio ousado. Tinha hora que ele era até meio inconveniente, né? Que Jesus precisava repreendê-lo às vezes. Mas Pedro, ele precisava de uma imunidade espiritual. Então vamos ver algumas coisas. A imunidade, quando ela é física, é a capacidade do organismo de se defender de invasores, no caso, vírus, bactérias ou fungos. Mas nós vamos ver a imunidade espiritual, o que é preciso fazer. Será que Pedro precisava de uma imunidade espiritual? Porque, na verdade, ele ainda não tinha tido um encontro com o Espírito Santo, porque Jesus ainda não havia subido. Jesus disse para eles que, quando ele voltasse para a casa do papai, ele iria preparar moradas para depois levá-los com ele, para que onde ele estivesse, ali estariam todos com ele. Mas quando eu for, eu não vou lhes deixar órfãos. Eu lhes darei outro Consolador, o Espírito Santo, que iria nos ensinar todas as coisas, até os segredos de Deus. O apóstolo João chamou de unção do santo, que quando a gente recebe a unção do santo, ele nos ensina todas as coisas. Que coisa gloriosa, né, amados? Aleluia! Você pode dar um aleluia aí na tua casa, viu? Um glória a Deus. Deus gosta, amado. Deus recebe, tá? Então vamos ver. A pastora disse sobre o episódio dele nas águas, né? Encontrando Cristo nas águas. Então, somente ele era o mais destacado, mas também era o mais afoito, né? Então, quando Jesus foi lavar os pés deles também, Pedro disse, não, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Aí, porque aquilo era trabalho dos escravos, ele imaginou que Jesus não poderia fazer, porque ele estaria se humilhando demais. Mas pensando por outro ângulo, eles estavam todos ali e ninguém deles se propuseram a lavar os pés uns dos outros, sabendo que era o costume, né? Aí, quando Jesus se propõe, ele não quer porque ele acha que é humilhação, né? E somente ele, sempre ele que reclama. Pedro corta também, além de andar sobre as águas e rateou quando Jesus foi lavar os pés. Aí Pedro corta a orelha de Malco. Quando eles vêm para prender Jesus, ele corta a orelha do soldado. E aí
ele arruma uma confusão muito grande, né? Se Jesus não tivesse ali com o controle que Jesus tinha, né? Ele achava que ele ia resolver na macheza, né? Na valentia. Eu tenho aqui a minha espada e eu não tenho medo de usar, né? Já lá vai a orelha do cara pro chão. Aí Jesus pegou, colocou a orelha no lugar e Pedro continua rateando. Aí Jesus teve que dizer para ele que não era ele que ia defendê-lo, né? Que não era Pedro que ia defender Jesus. Que se ele precisasse, ele pediria ao Pai, e o Pai mandaria 12 legiões de anjos para auxiliá-lo, para acudi-lo, que dá um total de 72 mil anjos. É anjo pra caramba, né, amados? Então, Pedro achava que era valente, achava que era ousado, achava um monte de coisa, mas porque estava ali junto com Cristo. Foi só o momento de Jesus sair de perto que acabou o Pedrão. Aí, Pedro também foi aquele que disse para Jesus, quando Jesus perguntou, e eles, quem eles achavam que ele era? Ele disse, Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus elogiou ele, né? Falou, nossa, muito bem, Simão Barjonas. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi Deus que revelou isso para você. Aleluia! Mas dali a pouco, ao Pedro dando fora de novo. Dali a pouco que Jesus começou a dizer que Jesus ia para a cruz, que Jesus ia sofrer, que Jesus ia morrer. Ele começou a repreender Jesus e dizer que não, que nenhum mal lhe aconteceria, porque senão a velha criatura de Pedro iria ressuscitar de novo, a espada de Pedro ia comer de novo. E aí Jesus falou para ele, para trás de mim, Satanás. Porque Jesus percebeu que Satanás estava usando Pedro, né, oprimindo a mente de Pedro, para que Pedro tentasse atrapalhar a obra redentora de Jesus. Então Jesus ordenou, para trás de mim, Satanás. Mas não Pedro, ele disse para Satanás. Tanto é que mais tarde saiu ele, Pedro, Tiago e João de novo, né? E Jesus foi orar, e depois Jesus voltou, achou eles dormindo, e etc, etc. Então vamos ver. Aí, passando tudo isto, quando Jesus disse que ele ia fazer isso, que ia acontecer tudo isso com ele, Pedro começou de novo a dizer que não era possível, que não era para acontecer isso, e falou que ele estava pronto para ir com Jesus para a cruz, para a prisão, seja lá para onde for, eu estou pronto. Aí Jesus falou que ele ia negar ele 3 vezes antes do cantar do galo. E ele não acreditou, porque Pedro acreditava no seu taco de macho, de valente, né? Eu sou eu, e jacaré é um bicho do lago, eu faço, eu aconteço. Mas Jesus estava dizendo que iria acontecer. Aí, e aconteceu. Ele estava lá, foi levado para a casa do Caifás, né, do sumo sacerdote. João entrou, porque tinha um certo parentesco com o homem, e Pedro ficou lá na fogueira se aquecendo. Já uma criada descobriu ele lá e disse, você é um deles? Ele já negou.
Não, 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 jamais, eu não sei quem é esse homem não, e tal. Aí, dali a pouco, uma outra criada também o reconheceu e disse que ele tinha os mesmos sotaques, a mesma fala, e ele negou e negou. Aí, dali a pouco, um parente do Malco lá disse para ele que tinha trombado com ele lá no jardim com Cristo. Aí ele começou a blasfemar, xingar e pisotear e dizer que não era, que não era. E aí o galo cantou. Que dureza, né, amados? Esse galo não é galo, ave, amados. Porque eles estavam em Jerusalém, no costume judaico. Eu não sou boa nisso, que eu não tenho teologia. Mas alguma coisinha a gente sabe, né? Então, no costume judaico, como era uma cidade assim de tipo santa, purificação, tal, com aqueles costumes judaicos, não era permitido que houvesse aves lá, porque as aves cisca atraem bichos, comem bichos, então não era permitido por causa da sujeira também que eles fazem, né? As fezes, a sujeira que eles fazem. E come tudo quanto é tipo de bicho, então não era permitido. A pastora falou sobre a 4ª vigília da noite. Então, na 3ª vigília da noite, que era da meia-noite até as 3 da manhã, era a 3ª vigília. E na 3ª vigília, nas 3 horas da manhã, o soldado romano tocava uma trombeta, chamada o cantar do galo. Então, nessa hora que Pedro negou pela última vez, o soldado tocou esse sinal militar, essa trombeta, que era um sinal ensurdecedor, para que todos os soldados soubessem que era hora de trocar o turno. E aí Pedro acordou do pesadelo dele e viu a besteira que ele havia feito e chorou amargamente. Agora que Pedro começa a entender o que é falar demais, agir demais, que todos nós já passamos por essa fase, sem um encontro real com Cristo e com o Espírito Santo de Deus, a gente quer resolver tudo do nosso jeito, na valentia, né? Quer resolver tudo na fala. Eu vou falar tudo que eu sinto. Alguém tem que falar, então que seja eu. Eu vou falar agora porque o meu sangue está quente. E aí depois Satanás pega e te instiga na mente, vai lá, fala mesmo, é teu direito, põe pra fora, desabafa, e aí ele vem depois como acusador. Você viu, bobão, o que você fez? Aí, o que você fez? Aí, chora aí, bobão, agora, né? E Pedro chorou amargamente e ficou olhando Jesus de longe. Jesus chegou a olhar para ele, né? Mas passou-se os dias, e aí depois que Jesus ressuscitou, por isso é esse recado. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. A Pedro. Como se diz assim, Jesus está mandando um recado, ele quer falar com Pedro, né? Aleluia! Cristo é maravilhoso, né? Cristo estava preocupado com Pedro, porque Cristo conhecia ele acima do que ele pudesse imaginar. Cristo conhecia ele mais que ele mesmo o conhecia, né? E Pedro estava quebradão, Pedro estava desanimado. Aí eles vão para lá, eles vão para a Galileia. E aí Pedro convida. Ele diz que ele vai pescar e os outros também
vão com ele. E aí, ele desanimado, tipo assim, eu vou voltar para a minha velha vida, a minha velha profissão, porque não deu certo. Afinal de contas, Pedro traiu Jesus. Negando, ele traiu o seu mestre. Que coisa difícil, né, amados? Que coisa horrível, né? Eu posso imaginar como não estava o coração de Pedro, a mente de Pedro sendo espremida e sendo acusado por Satanás. E ele olhar para os outros discípulos, às vezes eles não diziam nada, mas com os olhos olhando um para o outro, dizendo, olha lá, ó o bonitão lá, ó. Hã? Ele sempre tem que dar um fora, né? Olha lá, é o cara lá. E aí foram pescar. E aí, quando foi de manhã, Jesus apareceu lá na margem e perguntou, filhos, tem alguma coisa para comer? Um estranho chamando-os de filhos. Eles, não, ninguém pegou nada, não temos nada. Aí ele pega e fala, joga a rede do lado direito. E eles jogam a rede do lado direito. E aí, 153 grandes peixes, a ponto deles quase não aguentar tirar a rede do mar. E aí Pedro olha para os outros e fala, é ele. É ele. Não é possível. E aí Pedro mergulha, os outros vão indo e Pedro mergulha. E a hora que chega lá na praia, além de Jesus ter ordenado para eles lançarem a rede, Jesus já estava com peixes e pão sobre as brasas lá numa fogueirinha para eles comerem. Que coisa gloriosa, né, amados? Quando eu estava lendo essa mensagem, eu imaginei assim, sabe? Eu que, pela misericórdia de Deus, faço aconselhamento e às vezes as mulheres reclamam tanto de ir para o fogão, fazer comida para marido, uma não quer, outra reclama, e diz que os maridos também, eles pegam pesado, porque tem homem que, se ele puder, ele não alivia não, né, amados? Então, eu fiquei pensando, meu Deus amado, Jesus, depois de ressuscitado, ainda ele continua nos dando exemplo, né? Ele com o peixe no jeito para eles comerem. E aí comeram todos juntos. E depois Jesus chama Pedro para aquela conversa tão esperada, né? Eu acho que Pedro fala, ele vai me atirar no rosto que eu sou um covarde, que eu sou um mané, né? Na nossa linguagem. Mas não, Jesus fala para ele, Pedro, você me ama mais do que estes outros aí, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama a mais do que eles, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, mas você me ama mesmo? Aí ele começa a ficar até aborrecido, não é possível, aonde que essa conversa vai chegar? Tu sabes todas as coisas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Como se diz, eu fui um covarde, um ordinário, eu te neguei, mas eu te amo e tu sabes disso, né? Como que Jesus sabia que ele ia negá-lo antes de Pedro saber? Então Jesus também sabia que ele o amava. E aí Jesus pega e fala para Pedro, então você me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Neste dia, Jesus tira de Pedro a rede e dá-lhe o cajado para ser pastor de ovelhas. E das ovelhas de Cristo, olha o tamanho do privilégio. Aleluia! Bendito é o nome santo do Senhor, né, amados?
Então eu penso assim que Pedro precisava de uma imunidade espiritual e agora ele começa a ter, né? Que glória, né? Vamos ver o que mais Deus tem para nos dar aqui. Aí, lá em João 21:16, que fala que Jesus pergunta para Pedro, viu? Eu não quis ficar lendo tudo na Bíblia para não incompridar. É João 21:16, que Jesus pergunta se Pedro ama mais que os outros e tal, tudo isso que eu contei, entendeu? E aí Pedro viu que a graça de Jesus Cristo era suficiente, que a graça era maior que o pecado dele. Oh, que coisa gloriosa! Jesus ama Pedro com amor ágape, que entrega a vida por ele, que entrega a vida por outro, né? Que é o amor ágape. Então, amados, a imunidade espiritual que eu vejo, né? Uma delas, né? Que eu vejo assim na palavra, é um dispositivo chamado unção, né? A unção de Deus. Manter a paz em nossos corações. E lá em Efésios 6:10 diz sobre a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ah, que coisa gloriosa, né, amados? Então, e ainda fala lá, né, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra as potestades que ficam nas regiões celestiais, fazendo aquela atmosfera medonha, né, tentando impedir oração, tentando fazer guerra, né? Então, isso eu vejo como imunidade espiritual. Nós vestirmos a armadura de Deus, usarmos o capacete da salvação, a espada, que é a palavra do Senhor, né? Para nós ficarmos fortes. Então está dizendo: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando você precisar de uma imunidade espiritual, amados, lembra desta palavra, né? Então, amados, aí Jesus tira a rede de Pedro e entrega-lhe o cajado para ele agora ser pastor das ovelhas de Cristo, né, amados? Que coisa gloriosa, né? E aí, lá na frente, em 1 Pedro 4:8, o próprio Pedro diz: porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. O amor de Jesus cobriu os seus pecados. Ah, que coisa gloriosa, né, amados? Então, nós vemos que o quanto Jesus é maravilhoso. E se você tem um chamado, não importa o tamanho dos defeitos que você tem, o que importa é que você continua com Jesus. O que importa é que você se propõe a servir a Jesus até o dia que você se liberta, que Ele pode te libertar, que o Espírito Santo te liberta. Lá na frente nós vamos ver um Pedro cheio do Espírito Santo no dia do Pentecoste, e ele prega e 5.000 homens, sem contar as mulheres, se entregam a Cristo. Agora Pedro tem o dispositivo, agora ele tem a unção do Espírito Santo, a unção que quebra o jugo, a unção que nos ajuda a frear a língua, a unção que nos ajuda a mudar de vida, sair daquela condição de porca lavada que volta ao lamaçal e ser nova criatura em Cristo Jesus. Ovelhas. Por que ovelhas? Porque é o bichinho mais parecido com o ser humano. E por que ovelhas? Porque a ovelha precisa de alguém que o pastoreie.
Uma ovelha não consegue ficar sozinha. Ela precisa de alguém que o conduza. Aleluia! Se você, amado, como eu, nós que temos um chamado de Deus para fazer a obra do Senhor na terra, não deixe que ninguém te pare por causa de empecilhos, né? Pecar, nós não podemos ficar pecando não, senão nós vamos colecionar consequências, né? Agora, defeitos nós temos, mas nós vamos corrigindo e nós vamos se aproximando de Cristo. E é como aquela palavra que diz, né? Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. Oh, aleluia! Bendito é o nome santo do Senhor. E nós vamos chegando numa condição que a hora que o Senhor olhar para nós, como o homem que apura a prata, né? Ele olha para a prata, a hora que ele vê a imagem dele nela, aí é o ponto, ela está pronta, né? Glória a Deus. Então, amados, com toda a nossa pequenez, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas deformidades, vamos permanecer firmes em Cristo Jesus e receber do Espírito Santo de Deus toda a capacitação possível para fazermos a obra de Deus na terra. E se você tem alguma dificuldade quanto aos pregadores, não presta atenção nos pregadores, presta atenção na palavra, porque os pregadores vão morrer, vão embora, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu lembro de uma historinha que a minha mãe contava, que parece que tinha até uma música, que o menininho era aleijado, e a mãe falava para ele assim que Jesus ia vir curá-lo. Que qualquer dia desse Jesus ia vir pela janela e ia curá-lo, e ele ia poder correr com as outras crianças. E aquele menininho, ele almejava, ele olhava sempre para aquela janela. De dia ele olhava e os outros amiguinhos que podiam andar e correr estavam lá brincando. E de noite ele ficava pensando, será que é de noite que Jesus vai vir? Aí um dia um ladrão chegou e arrombou a janela e pulou para dentro do quarto. A hora que o ladrão pulou para dentro do quarto, o menininho com o coraçãozinho cheio de fé, achando que era Jesus Cristo, correu e abraçou o ladrão, saiu andando. Jesus, Jesus, o Senhor veio me curar. Mas era o ladrão, mas ele foi curado pela fé dele. Né, amados? Então não importa quem é que está pregando, o que importa é a palavra. Pega a palavra para que ela frutifique e dê muitos frutos na tua vida, né? Como uma semente, o Espírito Santo vem e rega, ela nasce e dá muitos frutos. Em nome de Jesus, desejo que essa palavra tenha falado no teu coração. E como Pedro, que você fique firme, seja transformado, não volte à sua velha profissão, não deixe a velha criatura aflorar, nasça de novo, seja um novo Pedro, seja um pastor de ovelha agora e jamais um pescador com aquela cabeça dura que ele tinha. Nada contra os pescadores, mas ele tinha uma cabeça muito dura, ele precisava de um oleiro bendito para dar uma amassada nele. E foi o que Jesus fez. E depois que ele teve um encontro com o Espírito Santo, ele se tornou um novo homem, um pescador de almas. Amados, desejo que Jesus Cristo faça morada no teu coração. Tá? Se tiver alguém que ainda não teve um encontro com Cristo, eu te convido agora a orar e entregar o seu coração para Jesus Cristo, tá? Para que Ele venha morar no teu coração e para que haja paz, a paz do Príncipe da Paz. Vamos orar ao Senhor, amados? Papai, em nome de Jesus, teu Filho amado,
Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de falar da tua santa palavra, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Visite cada lar, cada coração, Senhor Jesus, dando as tuas bênçãos que enriquece e não acrescenta dores, Senhor, para cada um. Em nome de Jesus, visita o meu lar, o lar do pastor e todas as pessoas, Senhor Jesus, que estão nos ouvindo e aquelas que ainda vão nos ouvir, Senhor. Abençoa os nossos amigos, abençoa todos os nossos irmãos perseguidos, os nossos irmãos que estão doentes, os nossos irmãos que porventura estejam presos, em nome de Jesus, e aqueles que estão em hospitais, que estão com a saúde debilitada, que o Senhor manda, Senhor Jesus, o teu soro do céu para trazer, Senhor, saúde divina ao corpo físico, e que a unção divina venha visitar o corpo espiritual de cada uma das pessoas e de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Jesus. E amém, Jesus. Se Jesus não voltar, qualquer dia desse estaremos aqui de novo, falando da magnitude desse amor. Que a paz de Jesus Cristo seja com todos. Amém, amados?